Olá! Seja bem-vindo ao nosso canal e o assunto abordado hoje é o loteamento rural. E nesse sentido vamos começar perguntando: é possível fazer loteamento rural? A divisão de terra rural é o processo de desmembramento de terras localizadas em áreas rurais para fins agrícolas, pecuários, extrativistas ou agroindustriais, de acordo com os procedimentos estabelecidos pela legislação vigente. O loteamento de propriedade rural pode transformar uma gleba rural em muitas outras glebas, representadas por lotes ou parcelas incluídas no projeto de distribuição para fins agrícolas. A propriedade a ser loteada é rural e os lotes resultantes do projeto de loteamento continuarão sendo rurais e utilizados para fins agrícolas. A propriedade rural também poderá ser subdividida em urbanização, industrialização ou formação de locais de lazer com a aprovação da autoridade competente. Encontramos no ordenamento jurídico uma norma que proíbe a divisão de imóvel rural com medidas abaixo da faixa padrão. O artigo 8º da Lei nº 5.868 de 1972 e seus parágrafos, conjugado com o artigo 65 da Lei nº 4.504 de 1964, Estatuto da Terra, afirma que: artigo 8º, para fins de transmissão, a qualquer título, nos termos do artigo 65 da Lei nº 4.504 de 30 de novembro de 1964, a propriedade rural não poderá ser dividida ou dividida em módulos menores do que os calculados para a propriedade ou fração mínima de parcelamento fixado no parágrafo 1º deste artigo, prevalecendo a de menor área. Parágrafo 3º. Qualquer infração ao disposto neste artigo será considerada inválida e o tabelião não poderá lavrar escrituras nessas áreas e não poderá transcrever tais atos no registro de imóveis, sob pena de ser punido com a responsabilidade de respectivo titular. O artigo 39 do Decreto nº 72.106, de 18 de abril de 1973, reafirma a referida norma. O INCRA aprova projetos de distribuição de imóveis rurais voltados à urbanização, industrialização e formação de espaços de entretenimento, em consonância com o artigo 61, parágrafo 2º da Lei nº 4.504 de 1964, e com base no artigo 10 da Lei nº 4.947 de 1966, interpretado administrativamente nos artigos 94 e 95 do Decreto-Lei nº 59.428 de 1966. Essas disposições legais se aplicam a todos os tipos de loteamentos de imóveis rurais, mesmo aqueles com finalidade urbana. Com o advento da Lei 6.766 de 1979, a demarcação de áreas para fins urbanos passou a ser de responsabilidade do município. O INCRA, por meio da Portaria nº 17-B, de 22 de dezembro de 1980, visando adequar-se à Lei nº 6.766 de 1979, adotou procedimento alternativo nesta matéria. Atualmente, a interpretação que prevalece é que para aprovar loteamento rural ou desmembramento do solo para fins urbanos, além das audiências do INCRA e da Agência Metropolitana, se houver, o município deve viabilizar por lei tais modificações, ou seja, declare a área como urbana ou de expansão urbana, conforme o artigo 3º da Lei nº 6.766 de 1979. No que se refere à destinação dos fins agrícolas, entraram em vigor as regras estabelecidas pelo Estatuto da Terra, Lei nº 4.947 de 1966, Decreto nº 59.428 de 1966, e Lei nº 5.868 de 1972, que são aprovadas pelo INCRA de forma privada. O item 4 da Diretiva 17-B trata da subdivisão para fins agrícolas de propriedade rural situada fora das zonas urbanas ou extensões urbanas e, portanto, em terrenos rurais. Considerando a existência de imóvel rural em terreno urbano, pode haver loteamento agrícola ou expansão urbana dentro da área urbana, caso em que a aprovação do projeto fica condicionada ao INCRA com anuência do município, em virtude das regras urbanísticas e sanitárias. O Decreto nº 62.504 de 1968 regulamenta o estabelecimento de atividades comerciais, industriais e de serviços comunitários no meio rural,
o que implica em alteração do uso do solo rural para fins urbanos. Em resumo, de acordo com o disposto no Decreto nº 17b de 1980, as seguintes disposições legais se aplicam nos seguintes casos: imóvel rural localizado em área urbana ou expansão urbana, Lei 6.766 de 1979. Divisão de terras para fins urbanos. Imóvel rural localizado fora de áreas urbanas ou extensões urbanas. Artigo 96 do Decreto nº 59.428 de 1966 e artigo 53 da Lei 6.766 de 1979. Diante das consultas diárias que recebo de clientes, percebo que o entendimento sobre loteamento rural entre os populares é praticamente zero. E é um tipo de empreendimento imobiliário que está cada vez mais presente, principalmente no cotidiano das cidades, onde a loucura da vida urbana ganha cada vez mais lugar, de uma fazenda, de um campo, enfim, de um pedaço de terra, o silêncio do campo, longe do bulício da cidade. Mas por ser uma realidade muito estranha no cotidiano de quem mora nas cidades, terras urbanas e rurais têm disciplinas jurídicas diferentes. A maioria das pessoas não sabe ter cuidado antes de comprar o imóvel rural. E essa falta de conhecimento também é visível nos agentes imobiliários e demais agentes do mercado imobiliário. Isso aumenta a insegurança de quem compra esse tipo de propriedade. Visando isso, aqui vou esclarecer alguns desses pontos. A primeira questão mais importante em relação ao loteamento rural é o tamanho mínimo de cada lote. Qualquer que seja a região do país onde está localizada, não há exploração agrícola legal e regular de área inferior a 20.000 metros quadrados, ou seja, 2 hectares. E esse mínimo, dependendo da região, pode aumentar para 4 ou até 5 hectares conforme legislação específica. No Sudeste, por exemplo, o tamanho mínimo das terras varia entre 2 e 3 hectares. Isso significa que se um agente imobiliário oferece um loteamento rural de 5.000 metros quadrados, é necessariamente irregular. Exatamente isso, é um loteamento irregular. Repito, não existe loteamento rural regular com menos de 20.000 metros quadrados. Você pode dizer para si mesmo, não é verdade, que eu tenho um tio que tem uma propriedade rural de 10.000 metros quadrados e está no nome dele. Bom, nesse exemplo pode ser explicado em duas hipóteses. A primeira, o tio pode ter uma matrícula em frações ideais, que são vários proprietários de uma mesma terra. E a segunda hipótese é a cidade onde ele mora possuir uma lei de loteamento rural, o que é inconstitucional. Digo que é inconstitucional porque, segundo a Constituição, não cabe aos municípios promulgar leis sobre terras rurais, mas, no caso do Brasil, infelizmente, os limites nem sempre são respeitados. De qualquer forma, mesmo que haja uma lei em sua cidade autorizando a habitação de áreas menores do que as mencionadas aqui, no mínimo 2 hectares, o cartório pode recusar a registrar seu documento. Nessa seara, não recomendo a compra desse imóvel nessas condições. A questão do documento dividido, escritura de fração ideal, por outro lado, não apresenta grandes riscos. Se a pessoa que lhe vende tem a posse do bem, a principal implicação é normalmente que as pessoas, bancos, financeiras, cooperativas, não aceitam, como regra, este bem como garantia de empréstimo, por exemplo. Outro ponto interessante sobre o loteamento rural é que não há requisitos legais para infraestrutura mínima. Para explicar melhor, no loteamento urbano, o loteamento é responsável por cumprir as exigências legais, implantar toda a infraestrutura, instalar todos os aparelhos da cidade, como rede de água, iluminação, esgoto, pavimentação, etc. No loteamento rural, quem vende não é obrigado a fornecer infraestrutura. Assim, por exemplo, a água e a eletricidade geralmente são providenciados pelo comprador. Mas, em suma, olhe para esses pontos e você poderá fazer uma boa compra sem correr muito risco ou criar expectativas infundadas que impedem que seus sonhos de casa de campo sejam realizados em vez de ajudar a dormir tranquilo. E respondendo à pergunta do início, a resposta é sim. Existem loteamentos rurais. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com seus amigos e não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber novos vídeos.